A toponímia, estudo dos nomes dos lugares, tem sido no Porto tema de trabalho de autores como a Eugênio Andreia da Cunha Freitas, responsável pela obra Toponímia Portuense de 1999, em cuja introdução diz: o conhecimento da toponímia da cidade do Porto, antiga e moderna, a origem dos nomes e a história das suas ruas, largos e calçadas, travessas e becos, é matéria aliciante, mas de averiguação muitas vezes difícil ou impossível até. Mais recentemente, Manuel do Carmo Ferreira, Luís Miguel Queiroz ou Magda Pinheiro também se dedicaram a este assunto. Na Câmara Municipal existe até uma comissão de toponímia presidida por Isabel Ponce Leão e que entre os seus vogais conta com destacadas figuras de vários quadrantes da cidade, como o arquiteto Alexandre Alves Costa, o historiador Hélder Pacheco ou o chefe Hélio Loureiro. Em espaços como Santo Ildefonso, Bonfim e Campanhã abundam topónimos e antropónimos que recordam e homenageiam os principais acontecimentos e personalidades do período liberal, da Revolução de 1820 ao triunfo definitivo do liberalismo, após o cerco do Porto, e a Convenção de Évora Monte de 1834, e até o esforço coletivo dos portuenses dá nome a vários arruamentos, como é o caso da Rua da Firmeza, assim nomeada em 1838, por edital camarário que remete para o denodo e resignação com que os portugueses valorosamente resistiram ao apertado sítio de 1832 a 1833. Neste programa, Susana Pacheco Barros e Paulo Guzmão contarão com o contributo de César Santos Silva, conhecido investigador e divulgador de temas portuenses, professor e formador de História Local e de Portugal e autor, entre outras obras, na Rota dos Judeus no Porto, Passeios pelo Porto, Toponímia Feminina Portuense e António, o outro Salazar, que nos irá falar da toponímia liberal da cidade do Porto. Portal da Memória. César, por que se concentram os topónimos liberais nas zonas de Santo Ildefonso, Bonfim e Campanhã? Em rigor, concentram-se no Bonfim. Isto é, a freguesia de Bonfim tem mais topónimos referentes ao liberalismo que todas as freguesias do Porto juntas. Isto há uma explicação, como é óbvio, por isso é que eu costumo chamar aquele bairro que vai praticamente da Biblioteca Pública Municipal até às adjacências do cemitério do Prado de Repouso, o bairro do liberalismo. Estão lá todos, ou praticamente todos, os próceres do liberalismo, desde o Cerco do Porto até praticamente à Convenção de Évora Monte. No entanto, eu vou ser politicamente incorreto. Porquê? Porque há uma ou outra fraude em relação a isso. Há um ou outro topónimo que se associa ao liberalismo, mas que não tem nada a ver com isso, porque ele já existia antes. Mas lá chegaremos. No entanto, sem desprimor de outras freguesias, até afastadas desse centro nevrálgico que foi o Bonfim, nós encontramos topónimos referentes ao cerco e ao liberalismo em praticamente toda a cidade. E por isso é que nós até temos um topónimo repetido. Nós temos no Bonfim a rua Duque de Saldanha e temos na Foz a rua do Marechal Saldanha. Estamos a falar da mesma pessoa. Claro. Só que a importância do Saldanha é tão grande, é uma criatura completamente contraditória. Para terem a noção, aos 90 anos ainda queria fazer uma revolução. Escreveu livros sobre medicina, que não percebia nada de medicina, não tinha nenhuma formação para isso. É uma figura que merecia até uma grande biografia, e ela é neto, em linha direta, já agora, do Marquês de Pombal. E já agora, por coincidência, o Eugênio da Cunha Freitas é familiar dele, em linha direta, também. Este Saldanha, como vos disse, está repetido na toponímia, mas também encontramos, por exemplo, a Praça do Exército Libertador, nós vulgarmente chamamos o Cravelhido, que pertence à freguesia Sudofeita e uma pequena parte à freguesia de Ramalde. Encontramos topónimos em Paranhos, como por exemplo a Rua de Costa Cabral, uma rua muito extensa, uma das maiores do Porto, mas quase toda ela em território de Paranhos. Mas de facto o Bonfim é a freguesia que concentra mais topónimos, cerca de 20. Um deles, curiosamente, o Paulo citou, mas que nunca chegou a existir na prática essa rua,
há o título do Conde das Antas. O Conde das Antas teve uma refrega militar ali perto da zona que nós chamamos Antas. A rua teve para se rasgar, mas não há uma rua do Conde das Antas, porque de facto a Câmara do Porto nunca a concretizou. Ficou só o título e a personalidade, como é óbvio. Mas porquê o Bonfim? Porque de facto foi onde aconteceram vários acontecimentos históricos, onde tiveram realizações históricas que marcaram muito a freguesia. Uma freguesia que ela é por si até artificial. O Bonfim é criada graças ao dinheiro do Conde Ferreira, que corrompeu o Costa Cabral e criou-se essa freguesia à custa da Sé e de Campanhã. Mas ela depois, graças à Quinta do Reimão, a antiga Quinta do Cativo, e também vai ter outros nomes, a Quinta do Cirne, por exemplo, vai ser no território desta quinta que se vão rasgar diversos topónimos, é que se vai dar depois o nome dos próximos liberais, como disse. Mas porquê? Porque também esta quinta pertenceu a um tal Ferreira Cardoso, um grande liberal. E ele está lá também, junto à Rua do Conde Ferreira, está lá consagrado na toponímia. Acontecimentos importantes, como por exemplo, talvez o mais importante, e entronca com a pergunta que também fizeste, a questão da Rua do Heroísmo, a antiga Rua 29 de Setembro. Há uma grande refrega militar. Os conservadores, ou os miguelistas, como quisermos, vão no dia de São Miguel, dia 29 de setembro, tentar honrar o seu rei no dia do santo que lhe dá o nome, tentando entrar na cidade, que estava sitiada, como sabemos, nesse dia, mas graças ao esforço e à abnegação das hostes liberais, esse intento não foi conseguido. E o Marechal Beaumont, o chefe de Estado-Maior das forças conservadoras, foi derrotado. Passou a ser, depois da vitória dos liberais e depois do liberalismo ter sido um facto, passou a ser a Rua do Heroísmo, por causa da abnegação. Rua Firmeza, não sei se queres continuar ou se queres colocar a... Não, é na verdade o que eu queria perguntar também, no fundo já estás a explicar isso, era quais são então os principais acontecimentos liberais retratados nessa toponímia liberal e as figuras. Já falaste aqui de algumas dessas figuras, também de alguns importantes acontecimentos, de que mais nomes, episódios se podem falar? E especialmente os antropónimos. Nós encontramos no Bonfim essencialmente nomes de ruas, nomes de personalidades. Duque de Palmela, o Duque de Saldanha, como já falámos, o Duque da Terceira, mas também Joaquim Antônio de Aguiar, uma figura que eu sei que tu conheces bem, o famoso Mata-Frades, é? Mas também o Campo 24 de Agosto, não é um antropónimo, não é? Mas é o sítio onde tudo começou, ou pelo menos o título que consagra o dia em que tudo começou, o dia 24 de agosto de 1820, mas também o Barão de São Cosme, como o Paulo referiu logo de início, mas também, raramente falada, a Rua da Bataria. Havia ali uma bateria militar. A Rua da Bataria fica bem perto da Avenida Fernão Magalhães, perto da escola que foi Oliveira Martins, até há uns anos atrás, onde hoje está a Escola Artística Soares Reis. Raramente se consagra esse topónimo, que é a Bataria, mas também o Gomes Freire de Andrade. Este homem é um liberal à Dona Letre, por assim dizer, porque tudo começa com o assassinato dele, com o enforcamento. E ele é um dos primeiros, por assim dizer, revoltosos contra a ocupação britânica. E, aliás, seria interessante, mas isso seria para outro programa, porque é que houve uma revolução contra os ingleses. Não foi só pelo brio patriota, também foi uma questão corporativa, não é? Estavam cansados de verem os ingleses passarem à frente dele nas promoções militares. E este Gomes Freire de Andrade, que vai dar depois aso ao Luís Sá Monteiro fazer uma peça de teatro muito bonita, que se chama Felizmente ao Luar, tem a ver com essa trama histórica. E este Gomes Freire de Andrade está consagrado na toponímia, é uma rua que termina junto ao Largo Baltasar Guedes e, curiosamente, era a antiga Rua do Wellesley. O Duque de Wellington, que depois foi primeiro-ministro inglês. É o tipo que vai dizer depois que se tivesse mais militares como os soldados portugueses, Napoleão teria sido expulso mais cedo. Curioso. Eu dizia só ao César que nós, na realidade, nesta sequência de podcasts, começámos precisamente por aquilo que nos indicou que seria interessante falar. Ou seja, falámos sobre os antecedentes de 1820, dos problemas das promoções. Na realidade, esteve aqui connosco
Sérgio Lúcio Coelho, que nos esteve a explicar a pequena trama existente por trás da Revolução de 1820 e a ligação que tinha com o descontentamento do exército, nomeadamente nas promoções, etc. E eu aproveitava então para dizer uma pequena coisa, que é verdade que o Cerco do Porto está muito presente na toponímia da cidade, mas simultaneamente também temos muitos liberais de diversos quadrantes, sejam moderados, não é? Ou sejam mais radicais, que aparecem em muitas ruas da cidade e algumas em zonas absolutamente centrais, não é? Portanto, realmente o século XIX, independentemente dos seus acontecimentos específicos, parece marcar muito a nossa memória coletiva no Porto, não é? Agora, uma grande questão é saber, ainda nos lembramos de quem são essas pessoas? Ainda nos lembramos da importância do indivíduo como Sá da Bandeira, ou como Passos Manuel? Ou será que esta nossa memória já quase se reduz aos nomes das ruas? Pois, sou obrigado a concordar consigo. De facto, Fernandes Tomás, Ferreira Borges, além desses nomes que se já citou, hoje não passam de nomes de ruas, topónimos. E eles podem estar incorporados na memória coletiva, mas as pessoas não sabem associar, muitas vezes, esses nomes aos acontecimentos históricos, o que é grave. Aliás, o Manuel António Pina dizia que um homem sem memória é um náufrago. Eu diria que um povo sem memória quer dizer que não tem história, ou pelo menos não a inscreve em si, como dizia o filósofo Gil. Eu temo, e isto entronca também com a questão que a Susana colocou no texto, eu temo que as questões da toponímia hoje estão um bocadinho desligadas das pessoas. Tirando alguns investigadores e investigadoras, como é óbvio, grande parte das pessoas usa as ruas, porque são necessárias, não é? Para o seu dia-a-dia, para os seus afazeres, mas nunca olham com curiosidade quem é aquela pessoa. Quem é a pessoa que está por trás daquele nome? Que eu acho que é o grande fascínio, não é? Que as cerca de 2.000 ruas que o Porto tem encerra. Mas pronto, isto é um trabalho de formiguinha, façamos nós a nossa parte, não é? Mas agora, é verdade que a cidade do Porto está cheia de topónimos liberais e não só. O 31 de janeiro também está muito inscrito na toponímia E a Primeira portuguesa. República. E a Primeira República, não é? Aliás, eu muitas vezes passo por esses sítios e faço a velha pergunta que não se deve fazer em história. Ou se a República não tenha sido instalada, que nomes é que estaríamos aqui? Como é óbvio, eram os próceres da monarquia. Não é? Era aqueles que foram retirados. Não é? Mas pronto, a realidade é esta e é com esta que temos que viver. Mas já houve um outro título, uma outra rua, que está ligado a isto tudo e que desapareceu. É uma rua que tu conheces muito bem por causa da Biblioteca Pública Municipal, a Rua Dom João IV. Sim. Foi outrora a Rua Duquesa de Bragança. Curiosamente, deram cabo, desculpem a expressão, do topónimo ou do nome e colocaram Dom João IV. Curiosamente, regressaram ao passado. Não é? Em lugar de substituírem por outro nome das hostes liberais, foram colocar o nome da monarquia absolutista. E é uma das poucas exceções. E há outra que ainda é mais contraditória, até estou-me agora a recordar. A Rua do Triunfo vai ser substituída no nome por Rua Dom Manuel II. E curiosamente, isto foi na República que aconteceu. Isto é, o Triunfo vai ser substituído por um nome pelo qual os republicanos tanto bateram contra, que foi os nomes monárquicos. São as tais contradições da toponímia, o que a torna também fascinante. Posso apontar mais uma pequena contradição? Força, força. Que devia ser alterada de alguma forma. É o facto de nós termos a Rua General Silveira a dar diretamente na Praça Coronel Pacheco. Sim. Ora, o General Silveira era um absolutista e o Coronel Pacheco é um dos heróis do Cerco do Porto. Mal tem piada esta. Pelo menos podemos estar um bocadinho mais afastados. Mais afastados. É tal como a do Wellesley ter sido depois transformado na Rua Freire de Andrade, não é? Mas, curiosamente, entroncou com outra coisa. O Coronel Pacheco diz-se, ele morreu numa refrega militar, no lugar que é hoje Ariosa,
e diz que é dele a palavra firmeza, soldados, firmeza contra eles. E a Rua Firmeza talvez consagre essa expressão, né, tipicamente heroica, né, de genuíno garbo. Não sei se é verdade ou não, aliás, como vos disse logo no início, há alguns mitos à volta do liberalismo, e eu agora quero colocar a tal areia na engrenagem, a Rua da Alegria. Não é verdade. A alegria e o heroísmo. Que ruas são estas? A Rua da Alegria, portanto, a Rua do Heroísmo, portanto, disse ao bocado, não é? Era a antiga Rua 29 de Setembro e tem a ver com o facto do General Belmont, no dia de 29 de setembro, dia de São Miguel, ter sido derrotado pelos liberais. Agora, a Rua da Alegria não pode ser, contrariamente ao que diz a placa toponímica, em baixo diz Vitória do Liberalismo, não pode ser, porque ela já existia em 1807. Em 1813, na planta de Balque, já existe lá a Rua da Alegria. Na altura, uma pequena artéria que ia terminar, e ela ia praticamente desde Fernandes Tomás até ao então Largo de Santo André, hoje a Praça dos Palveiros, mas já se chamava Rua da Alegria. Portanto, não pode ser vitória sobre o liberalismo, porque isto é muito anterior, e ainda estamos no tempo dos franceses, é muito anterior. Portanto, há aqui uma espécie de fraude histórica ou tentativa de apropriação de um nome que não tem a ver com aquilo. Mas como nós sabemos, a história é isso. A história é ditada pelos vencedores, que a contam como querem, não é? Sempre, em todo lado. Raramente há a história dos vencidos. Tirando o livro de Joaquim Leitão, um militar que vai perder a Revolução de 5 de Outubro para os republicanos, que escreveu esse belíssimo livro, a história dos vencidos, raramente a história é ditada pelos vencidos. É sempre pelos vencedores. Tanto aqui como em todo lado, como sabemos. Certo, mas apesar de tudo, é verdade que o Porto tem uma certa diversidade de correntes políticas nas personalidades que aparecem nos nomes das suas ruas, não é? Ou seja, digamos que podemos quase encontrar todas as personalidades, ou uma grande parte, não todas, das personalidades do século XIX, quer tenham sido mais conservadores, quer tenham sido mais progressistas. Vamos encontrando um pouco disso nas nossas ruas, não é? Portanto, há uma certa diversidade política na celebração das personalidades do século XIX português, não é verdade? Concordo. Aliás, felizmente que a República não apagou o topónimo Dom Carlos, lá embaixo na Foz, junto ao Passeio Alegre, como o filhote dele, Luís Filipe, assassinado também no regicídio, também existe esse arruamento. Felizmente que alguns nomes monárquicos continuaram, porque tem a ver com a nossa memória histórica. Quer se queira, quer não, nós tivemos mais de 7 séculos de monarquia, não é? Por isso, ela está inscrita nas nossas vidas coletivas. Mas também não é mesmo verdade o que diz. De facto, encontramos personalidades conservadoras, algumas, confesso-lhe, se eu mandasse, retirava-as das ruas e colocava outras que não estão. Eu vou insistir nisto até morrer. Acho uma vergonha histórica a cidade do Porto não ter nenhum topónimo dedicado à Dona Antónia, à Ferreirinha. Nós temos o bisneto dela, que é o Jorge Viterbo Ferreira, junto ao antigo Palácio Cristal. Temos a rua que liga à Rua da Restauração à Rua do Manuel II, mas não temos nenhum topónimo dedicado à Dona Antónia. Eu acho isto extraordinariamente vergonhoso e acho que é uma injustiça. Uma mulher com aquela personalidade, uma das mais fascinantes, né, figuras daquele tempo, não tem o nome de rua no Porto. Em contrapartida, há outros medíocres, confesso, há outros medíocres cá no Porto que nem sequer têm nada a ver com a cidade. Né? Nada. Não sei se sabe, é sempre um desafio, a Susana sabe que eu faço isso muitas vezes. O nome oficial do Jardim do Carregal é Carrilho Videira. Sim. Jardim Carrilho Videira. Ora, quem foi Carrilho Videira? Não tem nada a ver com o Porto. Ele foi um panfletário republicano, na altura com a sua importância, e lá se foi o velho topónimo, né, Carregal, e também Praça de Duque de Beja, também já tinha sido. Mas felizmente o povo vinga-se, chamando-lhe Jardim do Carregal, e o Carrilho Videira não aparece. Outro nome que até tu gostas bastante, que eu sei, é outro nome. O Porto é tão generoso, como disse há um bocado, que duplica os nomes. O Marcos de Oliveira, que tu também conheces, sim, é o nome oficial do Jardim de São Lázaro. Exatamente. O busto está lá, pronto, à biblioteca. Voltado para a biblioteca. No entanto, nós temos a Rua Marcos de Oliveira,
no Carvalhido. É um pequeno arruamento que liga praticamente o Carvalhido ao bairro do Carvalhido. Estamos a falar da mesma pessoa. Portanto, há aqui uma duplicação de topónimos, de pessoas, ao mesmo tempo que temos outras que deviam estar na toponímia e não estão. São estas contradições da toponímia. O Jardim de São Lázaro, que se diz que Dom Pedro dedicou às mulheres que muito sofreram com o cerco do Porto. Sim. Também tem um desenho da grande figura liberal, que é João Batista Ribeiro. Primeiro um miguelista, oportunista e depois um grande vulto do liberalismo, mas sem dúvida também uma personagem interessante e que eu acho que não dá nome a nenhum arruamento da cidade do Porto, pois não? João Batista Ribeiro? Ribeiro. De memória, penso que não. Há um João Pedro Ribeiro, mas não é, como é historiador. Não é essa pessoa. Não, penso que não. Já agora fazia uma pergunta. A Praça do Exército Libertador, portanto, que nos disse que era a Praça do Carvalhido, ou a Zona do Carvalhido, ganhou esse nome porque foi por essa estrada e a atravessar esse local que as tropas de Dom Pedro IV, as tropas liberais, entraram no Porto? Sim, senhor. Ao contrário, neste caso, por onde entraram, né? A seguir ao desembarque da Praia da Memória, e eles passaram por Pedras Rubras. Há lá uma casa que, com a placa, aqui pernoitou o rei Dom Pedro IV. Depois, no dia seguinte, vieram por Pedras Rubras em direção ao Porto e entraram pelo lugar do Carvalhido. Daí o nome de Praça do Exército Libertador. Depois entraram pela Rua 9 de Julho. Já agora, Susana, deixa-me partilhar isto contigo. Um dia, eu conheço bem esta zona da cidade, um dia passei lá e estava lá uma guia turística com algumas pessoas a dizer que o Dom Pedro IV tinha passado ali, é verdade, e que tinha depois percorrido a Rua Oliveira Monteiro em direção a Sedufeita. Isto é completamente impossível, porque a Rua Oliveira Monteiro é muito posterior. A Rua 9 de Julho, que é uma artéria que está totalmente degradada e até partida, houve pouco respeito para aquela rua, foram pela Rua 9 de Julho, entraram depois num largo que nós hoje chamamos Largo da Ramada Alta, né? E que na época tinha um outro topónimo, porque aquilo já era uma zona rural, aquela capela é uma autêntica capela rural do Porto de então, e era o lugar da Falperra quer dizer lugar mal frequentado, né? E depois entraram na Rua Sedufeita, que começava, ou neste caso terminava logo ali, depois da morte do Barão de Forresta, é que cortaram essa parte de Sedufeita e deram o topónimo ao Barão de Forresta, porque ele morava ali no lado de Ramada Alta, e desceram e foram para a Rua Sedufeita, onde transformaram a Rua Sedufeita a capital de uma cidade-estado. Porque todos os ministérios ficaram na Rua de Sedufeita e também na Rua da Torrinha, onde é hoje um colégio privado, o Colégio Liverpool, até chegou a estar lá a Câmara do Porto durante algum tempo, também foi o local de alguns dos ministérios que foram, por assim dizer, colocados na Rua Sedufeita. Foi mesmo a capital da cidade-estado. O Luz Soriano fala muito disso na história do Cerco do Porto, apesar de ser uma história completamente tendenciosa, porque ela é uma das pessoas que participa no cerco, ao lado dos liberais, e depois vai escrever a história na sua ótica, esquecendo-se da ótica dos outros, como é óbvio, não é? Claro. Tendenciosa, mas muito pormenorizada. Sim, até quase que estamos lá, não é? Quase que estamos é verdade. Diga uma coisa, os ministérios, digamos, de Dom Pedro IV, peço desculpa, de Dom Pedro Duque de Bragança, porque Dom Pedro de Bragança, isso mesmo. Os ministérios estavam ali por razões táticas, não era? Portanto, havia um motivo para eles estarem numa zona que estava ao abrigo do fogo miguelista, não é? Sim, as baterias miguelistas que estavam do outro lado do rio. Aliás, o Sr. Germano Silva gostava de contar uma história, porque inicialmente o Dom Pedro IV esteve no Palácio dos Carrancas, o atual Museu Nacional de Soares Reis, e houve um obus militar lançado pelos miguelistas, pelos conservadores, que atingiu, não é? E parece que atingiu o parte do quarto onde estava o El-Rei Dom Pedro IV. E os militares liberais queriam ripostar a esse ataque e o Dom Pedro parece que tem esta frase: não mandem para ali porque ali pode estar humano. Humano queria se referir ao seu meio-irmão, ou irmão, como dizemos, não interessa agora para o caso. Eu acho que isto é uma história
e uma historinha à volta da grande história, não é? Como se os militares estivessem preocupados se era lá o Dom Miguel ou não, em plena guerra civil, como é óbvio, não é? Sim, foi uma questão estratégica e também porque muitos dos locais onde estiveram sediados os liberais eram casas que pertenciam a liberais. Não podemos esquecer que os irmãos Bragas, que depois vai dar origem à Rua dos Bragas, Bragas, que eram os donos da Quinta do Mirante, deram uma casa para a colocação dos homens que estavam ali à volta do rei. Portanto, a Rouça do Feita, de facto, transforma-se na capital de uma cidade-estado. Muito bem, eu agora voltava de certa forma ao início, a uma afirmação que fiz antes de nós começarmos a gravar, mas que tem que ver com o facto de muitos destes personagens, destes heróis do Cerco do Porto, depois terem sido distinguidos com títulos nobiliárquicos que refletem um local onde foram efetuados atos heroicos. Nós temos o exemplo, como eu disse antes, como disse no início do programa, já temos o exemplo de Sá da Bandeira, do Conde das Antas, do Barão de São Cosme. Ora, Sá da Bandeira perde o seu braço no lugar da bandeira, numa refrega no lugar da bandeira em Gaia. O Conde das Antas vai receber esse nome precisamente porque primeiro defendeu e depois reconquistou o Monte das Antas. E o Barão de São Cosme, porque no lugar de São Cosme, penso eu, e corrijam por favor, também consegue suster um ataque miguelista. Temos mais exemplos disto. Era isto bastante frequente também, distinguir as pessoas com o local onde tinham efetuado algo de heroico? São exceções, em rigor, no que respeita ao liberalismo e cá no Porto. O Duque da Terceira, não é? Honra a Ilha Terceira, como é óbvio, não é? Os Açores foram muito importantes para as hostes liberais. Não podemos esquecer que a cidade de Angra depois vai ganhar o título de heroísmo e passa a ser Angra do Heroísmo, porque nunca foi tomada pelas hostes miguelistas, mas como eu estava dizendo, são exceções, porque nós encontramos os títulos e naquela profusão de títulos, que foi uma coisa bárbara, porque a Casa Real estava falida e então vendia os títulos, não é? E então tudo que era brasileiro torna viagem, não é? Tipos ricos que precisavam de estatuto social literalmente compraram os seus títulos. E nós vamos ter também uma série de verdadeiros devoristas, aliás é o nome de uma tese de Vasco Polido Valente, que é mais uma tentativa falhada de criação de uma classe média forte em Portugal, porque com as expropriações dos títulos da Igreja e não só, os chamados bens nacionais, depois aquilo poder ter sido colocado em asta pública para venda, em leilão, e podemos ter criado ali tanto uma classe média urbana como rural. Não, o que aconteceu é que a elite liberal abocanhou literalmente estes bens nacionais, daí terem sido chamados pela história os devoristas. É esta gente que estamos a falar, é o Duque da Terceira, é o Duque de Palmela, é o Duque de Saldanha. É verdade que eles tiveram comportamentos em termos de guerra civil meritórios, mas depois literalmente abocanharam a economia portuguesa. Portugal, como sabemos, nunca teve revolução industrial, teve arranque industrial, que não é a mesma coisa, também por causa disto. Também pelas contradições das várias famílias liberais. É porque, se é verdade que quando acabou a Guerra Civil, em 1934, começou o liberalismo, por assim dizer, não é menos verdade que nesse dia começaram as pequenas guerras civis entre as famílias liberais. E nós vamos ver isso várias depois, fações. na papeleia, as três fações, que no fundo, curiosamente, os radicais, que eram os antigos vintistas, que depois viraram setembristas, não é? Os tais radicais que o Paulo falava ao bocado, os mais moderados e os mais à direita, vão dar, por assim dizer, as três famílias republicanas quase 90 anos depois. É curioso, não é? Se repararem bem, os três partidos criados logo a seguir ao 5 de outubro podem ser plasmados nas três famílias criadas pelo liberalismo. Isto tem a ver também com a pouca mobilidade da sociedade portuguesa, mas isso é para outros, seria para outro programa. E acho que só nos resta agradecer a presença do César Santos Silva, sugeriu aqui outras várias questões,
mas lança luz sobre estes topónimos e antropónimos liberais, agora que comemoramos os 200 anos da Revolução de 1820. Deixa-me só colocar aqui, porque é uma figura que raramente se fala, Barros Lima. O Barros Lima, curiosamente, é um homem que vai à falência por causa da política. Eu sei que isto nos dias de hoje pode parecer estranho. Alguém que é rico mete-se na política e vai à falência, mas o Barros Lima é um liberal, que depois vai ter direito a um nome de rua, a Rua de Barros Lima, que outrora foi muito maior do que o que é hoje, porque entretanto metade dela hoje é a Rua António Carneiro. Mas antigamente Barros Lima ia desde o Iluísmo até à Avenida Fernão Magalhães. Mas depois, com a morte do artista, o António Carneiro, como tinha ali a casa museu, Casa Ateliê, sim. A casa ateliê, a Câmara decidiu, e na minha ótica, bem, não é, de deixar aquele pedaço da rua, a antiga Rua Barros Lima, para António Carneiro, e Barros Lima continua mais acima até Fernão Magalhães. Mas raramente se fala no Barros Lima quando falamos em figuras do liberalismo, mas não é por acaso que ele também está ali. Muito obrigado, Obrigada. César Silva. Eu que agradeço. Foi um prazer tê-lo aqui, verdadeiramente. Deus, fiquem então. bem, saúde. Obrigada. Portal da Memória.